Boa tarde, sejam todos bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes. Vou fixar aqui o tema da nossa live. Eu mais velha. Cura, fé e ancestralidade. Não sei se fixou, acho que não fixou, deixa eu tentar de novo. Cura, fé e ancestralidade. Agora foi. Então sejam todos bem-vindos. A gente vai falar hoje com a Bianca e com a Laís, as duas idealizadoras do projeto Eu Mais Velha. Vamos ver se alguma delas já entrou aqui. Aqui. Que entrou. Vamos aguardar ela entrar. E eu aguardo a Laís também. Deixa eu ver se ela já mandou o convite. Oi, amada. Bem-vinda. Oi. Tá me ouvindo bem? Obrigada. Tô sim. Se vocês não estiverem me ouvindo bem, aí me avisem que eu coloco o fone. Vou Eu deixar tô te assim. ouvindo perfeito. Vamos ver se os outros. Vocês estão ouvindo a Bianca bem também? Acho que tá ótimo. Vamos esperar a Laís também. Maravilha. Que massa, amada. Que bom ter você aqui. A Bianca, ela também faz parte da equipe dos Saberes da Mãe Terra, nossa guardiã dos florais da lua, já foi produtora de curso online. Minha brother Caprica, que também entra nas empreitadas junto. E eu sei, né, lógico, há muito tempo que ela estava produzindo esse trabalho do Eu Mais Velha, né? Vivia nas ilhas do Paraná, contava uma coisinha ou outra. Mas eu só tive noção de que lindo, né, é esse trabalho a partir do momento que o livro chegou na minha mão, né? A hora que eu comecei a ver o livro, né, todo o trabalho que foi feito ali, né, tem um mapa, deixa eu até mostrar para vocês aqui. Posso mostrar, né, Bi? Pode sim. Ó, tem A um Lala tá mapa. aqui. A lá tá aí? Deixa eu ver achar Tá. ela. Eu pedi para ela solicitar, não sei se você. Laísa, manda solicitação aí porque não apareceu ainda para mim. Enquanto isso, vou mostrando. É um mapa com todo o litoral aqui, o litoral norte do Paraná, as ilhas do norte do Paraná, e aonde elas encontraram cada curandeira, cada parteira. Nossa, eu fiquei olhando esse mapa e vendo o livro que eu comecei a ter noção do que estavam fazendo. Acho que ela ainda não mandou. Não mandou ainda não. Vamos guardar mais um pouquinho. E, enfim, é muito maior do que eu imaginava. Fiquei emocionada, assim, eu fiquei chorando lendo esse livro, assim, porque é uma força, né, dessa ancestralidade mesmo e tão próxima de nós, né? E aqui nas ilhas do Paraná, né, eu tenho casa ali do ladinho, vejo as ilhas ali e, enfim, nunca imaginei tanta, né? Imagino, né, um pouco, porque a gente ouve falar muito sobre, né, as curandeiras ali, mas não que existissem tantas assim, né? Acho que agora apareceu, peraí. Laís, não tá aparecendo para mim tua Não foi, Laís. Tenta de novo lá. Foi agora? Eu tô mandando solicitação para você, Laís, vê se você consegue, aceitando minha solicitação, entrar. Parece. Eu não sei se é a minha conexão, mas eu tô travando. Você tá Oi. travando um pouco, Ana. Vamos ver, vamos seguir. Qualquer coisa eu mudo de lugar. Tá, para Eu acho que vocês, eu tô aqui. Oi, Laís, agora vi você aqui. Entrei. Bem-vinda. Para quem tá Agradeço, vendo, Ana. tá travando a minha imagem ou a da Bianca? Porque para mim não tá travando, não.
Bom, bem-vinda, Laís. Que bom que você conseguiu entrar também. Eu estava falando aqui, antes de você entrar, né, o quanto que esse trabalho de vocês é maravilhoso. E antes de eu falar mais um pouquinho sobre ele, eu queria, né, a minha percepção sobre ele, eu queria que vocês se apresentassem. Então, primeiro a Bi, depois a Laís, né, se apresentassem para que as pessoas possam conhecer vocês também. Oi, gente. Boa tarde. Me chamo Bianca. Alguém está dizendo que está travando. Será que sou eu? Bom, outra disse que está ouvindo e vendo bem. Vou seguir. Eu me chamo Bianca, sou natural de João Pessoa, na Paraíba, resido aqui na cidade de Curitiba há 13 anos e sou naturoterapeuta e a gente está nesse processo desse projeto aí, na finalização desse projeto, desse produto que é um livro e estou muito feliz de estar aqui. Obrigada, Ana, pelo convite. Graças, amado. Lá, conta um pouquinho de você também pra gente. Bom, boa tarde, gente. Boa tarde, Ana. Agradeço muito esse espaço. Estou muito feliz de poder fazer essa troca aqui, a gente poder falar um pouquinho, conversar, fazer essa ponte. Eu sou Laís, eu sou natural do interior de São Paulo, do Vale do Paraíba. Já morei em muitos lugares, inclusive no litoral do Paraná, em Matinhos. Já percorri alguns caminhos, eu tenho um pouco de dificuldade, às vezes, de dizer assim quem eu sou, o que eu faço, mas entrei nesse caminho desse processo de autoconhecimento e de busca com relação às plantas medicinais e esse processo de autocuidado, né, em harmonia aí com a natureza, através da cultura popular, com o movimento da agroecologia e da permacultura, com agricultores e com agricultoras. E desde então faço esse processo de pesquisa autônoma e né, assim, formal também, né? Estou me formando bióloga e terapeuta ayurvédica também, né? Fazendo a pós. E estou aí feliz de poder fazer essa partilha, esse lugar muito precioso mesmo, né? Com essas mulheres daí de tão pertinho de vocês. É isso. As duas, nenhuma de vocês é do Paraná, né? Veio uma lá do Paraíba, outra de São Paulo, para mostrar as nossas sábias curandeiras aqui do Paraná. Eu já contei para Bi isso algumas vezes, né? Mas contar para vocês assim que, inclusive, a primeira sementinha do Festival Sul-Americano de Saberes Femininos foi quando eu me dei conta, né? Eu tinha visitado a aldeia Guarani, né? Que vocês visitaram também no livro. E eu comecei a me dar conta que essa sabedoria dessas curandeiras aqui das ilhas do Paraná, que já é tão difícil, né, de chegar, para vocês também não deve ter sido fácil encontrar, né? Vocês tinham o Renato para mostrar um pouquinho por onde ia, até com ele que eu fui também conhecer a aldeia. Mas foi a minha primeira sementinha de pensar assim, nossa, né? O que eu posso fazer para que esses saberes, né, cheguem a outras pessoas, né? Porque é aquilo que vocês falam no livro também, né? Que às vezes as filhas, as netas dessas mulheres não têm interesse em perpetuar, não veem o valor que tem essas sabedorias, né? E quando eu vi esse projeto de vocês, eu falei, nossa, de alguma forma, né, o festival acabou acontecendo, né, trazendo não só as curandeiras do Brasil, como também, né, as abuelas andinas do México, mas esse trabalho específico, né, com as mulheres caiçaras aqui, eu fiquei muito feliz de ver eles se concretizando de alguma forma, assim. Então eu queria saber um pouquinho de vocês, como é que surgiu essa ideia e essa vontade de pesquisar as curandeiras aqui do litoral das Ilhas do Paraná. Quer ir lá? Começar? Vai aí, pode ir. Bom, eu já tinha ouvido falar de uma viagem de canoa, né? Que era esse momento, uma vez ao ano, que o Renato Caiçara fazia de levar mantimentos. Faz, né? Agora que a pandemia que tá parado, mas faz 20 anos que ele faz uma viagem de canoa, onde as pessoas vão de canoa a remo, muitos quilômetros pelas comunidades para levar mantimentos.
E eu já tinha ouvido falar dessa viagem, né? Na época, eu estava cursando naturoterapia e eu entrei em contato com ele para saber da viagem, e aí ele me falou que lá tinham muitas mulheres curandeiras e que eu iria gostar muito por demonstrar esse interesse assim para ele. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça, assim, eu quis até fazer meu TCC sobre isso. Ainda bem que não foi através da academia. É, e aquilo ficou, assim, né? Aquela sementinha ficou. E certo dia, assim, nessas buscas, né, internas acerca da minha própria ancestralidade, de lembrar da minha avó de Janira, que tinha um jardim de plantas medicinais e cuidava do povo, todo mundo ia lá, ela fazia chazinho e não sei o quê, aquela coisa das avós, que várias pessoas têm em suas memórias. Eu fui revisitando esses lugares e pensando, gente, mas e aí, né? E esses saberes, para onde que eles vão parar, né? Então, ao compartilhar com pessoas, né? Compartilhar com a Laís e com outras amigas, a gente ficou com essa antena ligada, assim, vamos fazer esse caminhar por algum lugar, né? Ainda não tinha nenhum lugar definido. Mas a gente queria ir em busca dessas mulheres, né? Ouvi-las, né? Conversar com elas, trocar. E quando a gente foi aprovada quando a gente soube do edital do Rumos Itaú Cultural, foi através desse edital que a gente conseguiu viabilizar o projeto, a gente foi aprovadas por ele. Eu e a Laís, que já tinha as vivências com as pessoas também ali do litoral, automaticamente pensamos nessa região, né? Porque a gente estava aqui mais próximo e tal. E foi assim que surgiu. Então a gente entrou em contato com o Renato e nos unimos para iniciar o projeto. Aí a gente foi aprovadas e aí foi. 1% dos 16 mil e tantos projetos aí aprovados. 1%? Inscritos. Uau! 1%. Super vestibular. Sim. E a gente até brinca, assim, virou uma coisa assim, a gente, nossa, mas será que vai rolar alguma coisa? A gente fala naquele 1%, tem 1% de chance de acontecer algo que a gente está querendo realizar, assim. Nossa. E você, Laís, conta aí tua versão da história. Como é que você. Foi a primeira, a Bianca, que surgiu a ideia e compartilhou contigo? Ou foi meio que criação juntas, assim? Sim, não, a Bi que começou a me movimentar. Eu estava super imersa na maternidade, assim, num momento muito na maternidade. Eu e a Bianca, a gente se conheceu dentro desse lugar das terapias, né, das práticas integrativas. A gente se conheceu foi esse nosso encontro, né, essa nossa união, assim. Então, quando eu estava, né, na maternidade muito imersa naquilo e a Bi sempre me estimulando muito a voltar a estudar, né, a voltar a me movimentar e tudo mais. Ela começou a vir com essa sementinha, assim, né? Lá, vamos fazer um projeto itinerante para a gente poder, né, registrar esses saberes, ir atrás, né? Esses mestres, as mestras estão indo, vamos aí e tal. E eu, vamos, né? Mas, nossa, não sei como, mas vamos aí, né? Então, foi ela que veio nessa movimentação. E aí a gente, quando a gente uniu isso, né? Não, vamos no litoral, então, né? Porque eu tinha morado aí, né? Tinha morado aí, sabia dessas histórias de longe, dessas mulheres, até dos mestres do fandango, enfim, tinha essa relação distante com esse lugar, mas tinha, né? Mas foi a partir daí, assim, para mim foi um super presente, porque juntou, né, a minha jornada, a minha busca dentro desse contexto, né, sempre foi nesse lugar mesmo, de ouvir da onde está vindo esses saberes, né, de ouvir, de ir atrás da cultura popular mesmo, né, onde eu acredito que está o caminho, né, nesse sentido de valorização e da gente entrar nesse fio, né, que condutor de uma saúde dentro desse tema, né, a gente também não se perder
e ficar um lugar excludente, um lugar muito selecionado, muito seccionado, assim, né? Enfim. Então, de poder entrar dentro desse universo a partir da sua própria origem, assim, né? E aí foi um grande presente para mim. Isso, e foi essa união, né, da gente conseguir fazer esse olhar, né, da onde vem, de onde surge, né, na gente aqui no Brasil, principalmente, que a gente vê a sistematização, né, de medicinas tradicionais, né, em outros lugares, né, em outros países, e a nossa que tem essa raiz tão profunda na oralidade, né, nessa partilha de geração para geração mesmo, poder fazer esse registro minimamente que seja um pouquinho, realmente eu considero um privilégio, assim. E você, como a Bi, você também tem a avó, bisavó, benzedeira, ou que cuidavam das plantinhas? Você tinha essa referência em casa também? Não, Ana, não. Eu, diferente da Bi, nem com o velho direito eu convivi, assim, né? Porque a Bi, ela cuidou dos avós até os 19 anos, se eu não me engano, enfim. E eu perdi as minhas avós muito cedo. A minha avó materna mesmo, que foi uma mulher que conhecia. Minha mãe estava lendo o livro aqui, antes de ontem. Filha, eu lembro da sua avó falar isso, eu lembro da sua avó falar isso, eu queria muito que ela lesse, né? Mas a minha avó faleceu, minha mãe não tinha nem meu irmão, que é mais velho que eu ainda, né? Era muito nova. Mas todo mundo da minha família fala que eu me pareço muito com ela, né? Principalmente por isso, assim, né? Gostar das plantinhas e ter as plantinhas e tal, essas coisas, mas não com uma memória muito afinada com relação a isso, né? Porque eu acho que O meu lado. Pode falar. Pode falar, fala. Eu acho que o próprio convívio, eu folheando o livro, ainda não li ele todo, mas eu olho a foto de algumas das mulheres que vocês retrataram, nossa, é tipo aquele olhar de avó. Tanto que eu comecei nas últimas noites, desde que eu tô lendo esse livro, começar a sonhar com a minha avó paterna, que já é falecida, assim, sabe? Então, é um resgate mesmo, assim, das vezes até uma avó que você realmente não conheceu, mas eu acho que esse carinho, porque com certeza vocês sentavam na mesa delas, tomavam café, ouviam os causos, né? É um resgate desse lugar de avó, de carinho, de cuidado, né? Que deve ter sido maravilhoso para vocês, né? Nossa, sim, com certeza. Inclusive, no nosso roda de sonhos, né? Quando a gente estava nesse processo de sonhar o projeto, um dos sonhos era, assim, ganhar várias avós. Ganharam? Ah, sim, sim. Aham. Vocês têm Não, noção de quantas vezes vocês foram até lá? Quantas viagens de canoa? Quantas vezes vocês foram? Vocês registraram isso? Quantas viagens vocês fizeram? Só para as pessoas terem noção, assim, né? De como foi grande esse trabalho. foram em torno de 16 visitas. Dessas 16, 12 foram mensalmente, as outras espaçadas, assim, nessa coisa de pré-produção ou alguma necessidade para ir ali de finalização do livro, mas foram 12 seguidas, uma semana cada mês. Então, a gente fez 4 meses de uma contextualização histórica, assim, desses saberes na região. Então, a gente visitou várias comunidades, conversamos sobre as curandeiras que já haviam falecido, para saber quem que foi esse mapeamento, né, que você mostrou no início, assim, quem eram essas pessoas que estavam aqui antes, que não estão aqui agora, e entender também como que elas influenciaram as mulheres que a gente conviveu mensalmente, assim, né? Aí a gente ficou uma semana com cada uma das 7 senhoras, e isso, assim, fazendo todas as refeições juntas, dormindo juntas, indo ali dar uma volta no matinho, assistindo novela, essas coisas. É como passar uma semana na casa da avó ali, sendo cuidada, Super. aprendendo. Naquele outro tempo, né? Num outro tempo de vida mesmo, até pela própria região, né? Muito desse lugar do sentir, de observar,
outro tempo mesmo, assim. A gente entrava num portal. Depois de sair de Paranaguá, pegava a barca, era um portal mesmo, assim, literalmente. Vocês sempre saíam de Paranaguá, todas as barcas para todas as ilhas eram através de Paranaguá. Sim, era de Paranaguá e o Renato mora na Ilha das Peças, então a gente ia com ele no barquinho dele lá, um Fusca do Mar, assim, nossa senhora, vários perrengues a gente passou, porque a gente levava muita coisa, todos os alimentos, né? A gente levava para compartilhar com elas e o que a gente iria conseguir, e o que a gente passaria ali naquela semana. Então nossa, era muita aventura mesmo, assim. Horas de barco, naquele barquinho, carregando um monte de coisa, e às vezes pegava tempestade. Eu já peguei uma tempestade também nesse barquinho do Renato indo no alto mar e, nossa, entrando água com tudo, tirando canequinha. Mas a vista é tão linda de tudo ali, né, que você até esquece que tá no perrengue. É tão maravilhoso tudo ali. E quanto tempo vocês Sim. sonharam? Você me contou um dia, Bi, que vocês sonharam por tanto tempo, aí colocaram no papel por tanto tempo até manifestarem mesmo na matéria. Como que foi esse pré-projeto aí? Quanto tempo foi o sonho, o colocar no papel, até vocês realmente colocarem os pés nas ilhas? Nossa, eu não consigo. Você consegue, Bia, assim, pensar em número, quando, tipo assim, de quanto tempo de cada coisa? Eu sinto que foi assim, esse processo não existia um edital, né? Existia esse sonho, né? Essa vontade de fazer esse registro. Isso não sei quanto tempo a gente se falou sobre isso, porque a gente ficava sonhando mesmo, assim, aquele sonho flutuante mesmo, tipo ter um ônibus e ter uma equipe, e a gente vai fazer um filme, a gente ficava nessa, não sei quanto tempo a gente ficou nisso. Quando apareceu o edital, né, tipo, porque a gente ficou nesse do sonho, 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 mandando para o universo, né, queremos fazer isso, né, se for tudo isso, tá maravilhoso. Mas aí chegou o edital que dá essa aterrada um pouco, né? Assim, não, beleza, pode realizar, mas assim, tem isso, precisa disso, precisa daquilo. E aí, de quando surgiu o edital até ele ser escrito, não sei, 1 mês, 2 meses, Foi um e daí a mês. gente. Um mês. 1 mês. Foram alguns meses que a gente ficou sonhando esse projeto, e aí surgiu esse edital, e de uma forma interessante, assim, essa história, porque na época eu frequentava a roda de gestantes de uma casa aqui, que chamava Casa Baobá, que era da parteria tradicional, que é da escola, da ESCLA, né, a escola Saberes Tradicionais da Sueli Carvalho, de lá de Olinda, né? E aí as meninas que levavam essa casa, a Letícia Ribas, a Raquel, elas comentaram comigo sobre esse edital. A gente tem um edital e aí a gente quer fazer das parteiras do interior do Paraná. Daí nossa, se cabe isso, cabe o nosso projeto também, né? E daí foi. Aí as meninas nunca escreveram esse edital. Daí a gente escreveu e depois, né, eu fui ligando os pontos. A Sueli, ela é da Ilha das Peças, que foi da onde surgiu essa informação, né? Então, isso para mim foi muito a prova de que a gente é um meio para que as coisas aconteçam, porque é algo que tava aí para acontecer, alguém ia fazer. E aí a gente, como antena, né, captamos ali aquela informação, aquela ideia, juntaram as coisas, e a própria ancestralidade dá conta de fazer isso caminhar, né, fazer isso acontecer. Então a gente ouviu falar sobre as parentes dela, de lá na região, sabe? O livro fala justamente sobre a ancestralidade dela, que foi a ponte para trazer o edital que a gente conseguiu viabilizar o projeto, né? A Sueli levou a escola de parteria lá para Pernambuco, para Recife, Recife, Olinda, né? E É aí Olinda,
teve que vir alguém de Pernambuco para me mostrar as parteiras aqui do litoral do Paraná. Tudo uma rede, né? Sim, sim. Eu sou da Paraíba, né? Mas minha avó de Janira, que eu Paraíba, falei sim. antes. Sim, mas Todos os ela meus veio lá no parentes. Nordeste, veio de cima para resgatar de baixo, e ela foi de baixo para levar lá para cima. Sim, volta aquilo que você trouxe antes, né? Parece que a gente precisa se distanciar da nossa cultura para olhar aquilo de fora e valorizar a partir de uma outra perspectiva, né? Sim. Eu passei a olhar diferente a minha cultura depois que eu saí da Paraíba. Isso, fato. É algo que eu falo sempre, quando eu vou dar curso lá no Nordeste, né? Pernambuco, Rio Grande do Norte, Ceará, que é o lugar onde estão muitas raizeiras, onde tem garrafadas, milhões de garrafadas, né? E é uma coisa que eu sempre falo. Eu falo assim, vocês estão vindo aprender comigo aqui, vocês têm que aprender com as vizinhas de vocês, com as vós de vocês, porque, né, às vezes precisa alguém de fora para que você valorize, né? E é muito comum bem isso, assim, né? De falarem, ah, nossa, mas é como minha avó fazia, é como, não sei, né? Então, esse resgatar, assim, né? Realmente, o que às vezes tá do teu lado, né? A gente vai buscar tão longe, está tão perto, assim, né? Mas precisa ser olhar de encantamento, né? Às vezes é isso que a gente fala dos netos, às vezes dessas mulheres que, como conviveram com aquilo a vida inteira, né? Querem ir para a cidade para conseguir uma vida melhor e não percebem né, o tesouro que é aquilo tudo, né? Às vezes a gente precisa vir da cidade, né? Tudo já meio desconectado para perceber a beleza de tudo que tem ali, né? E me contem assim. Isso, Justamente. Pode isso falar. aconteceu, a gente percebeu muito isso lá nas ilhas, né? Com as mulheres mesmo. A partir do momento em que a gente chegava, duas mulheres na cidade, com câmera, com um monte de coisa, né? Ai, quero ouvir você, quero ouvir a senhora, o que a senhora tem? E aí isso, né, tipo, o neto, a neta também ficava ali, né, assim, nossa, então deixa eu ver também o que é isso, né? Então deixa eu ouvir aqui, então, também. Nossa, minha avó falou tantas vezes isso para mim, realmente, né? Enfim, isso é realmente um padrão. Ele realmente ele acontece. E às E que vezes bom, né? eu vejo, né? Eu estava ouvindo vocês contando um pouquinho de vocês, né? A Laís está fazendo biologia, Ayurveda, né? Eu também estudei biologia, estudei Ayurveda, estudei naturoterapia. E eu falo que depois de ter estudado, né, por todos esses olhares mais acadêmicos ou, né, mais sistematizados, hoje em dia eu faço o que minha avó raizeira e minha bisa benzedeira faziam. Então, às vezes, a gente vai olhar tudo de um olhar mais acadêmico e no final você resgatou a tua raiz, né? O que a tua ancestralidade já fazia ali, né? E como é que, assim, esse chegar que você contou, Laís, assim, de chegar já... Vocês já chegaram ou vocês fizeram uma apresentação antes sem vir com as câmeras? Como é que foi que vocês chegaram lá? Não sei se vocês chegaram com o Renato, porque o que eu sinto, assim, né? Eu também, né, já tive contato com muitas raizeiras, com muitas benzedeiras, é que existe, ou com muitas índias, né, que existe uma desconfiança por parte delas, né? Né, são mulheres mais silenciosas, mais, né, de costumes mais, né, mais quieto, mais ali só conversando com a comunidade, e vir alguém de fora, um olhar de fora, né, às vezes é muito intruso, né, até pelo que a gente lembra, né, do que elas lembram aí, do que foi feito aí na colonização, né. E muitas vezes é através de um café ou de um rapé que você vai conseguindo se aproximar delas, né, quando elas vão te sentindo de um outro lugar que elas começam a se abrir. Então eu queria entender assim, um pouquinho de vocês, como é que foi essa aproximação assim com as mulheres? O Renato, ele foi bastante a porta de entrada pra gente, assim, nesse processo, né? Porque todas as mulheres que a gente conviveu mais têm uma proximidade com o Renato grande, assim. Então, quando a gente chegou, ele já tinha feito uma introdução, né? Já tinha tido uma conversa com elas, né? O que ia acontecer. Enfim, então já tinha essa porta de entrada que facilitou, assim, né, pra gente com certeza, porque fazia diferença quando a gente dizia que estava ali com o Renato, ou antes a gente falar que estava com o Renato e depois a gente falar que estava com o Renato, assim, isso existia.
Mas assim, mesmo com isso, assim, obviamente que a convivência e o processo e esse sentir, né, delas com a gente, assim, foi gradual, foi um processo, assim, muito facilitado e muito receptivo, sempre, assim, a maioria. Mas e também também tem sua individualidade, né? Tem uma que a gente chegou e já quer dar o quarto pra gente dormir, né? A própria cama, enfim. Outra que já fica assim, não, então tá, então você vai pôr a barraca ali, então tá bom, né? Enfim. E aí, mas assim, o tempo, com certeza, e essa delicadeza no chegar faz toda a diferença. Inclusive, a princípio, a gente estava um pouco na ânsia e na experiência também, né, de ter, porque a gente tinha um gravador. Na verdade, nossa forma de registro era um gravador. A gente tinha uma câmera de apoio, mas não era a nossa o foco, né, ficar com a câmera, tirar foto, porque a gente tinha a Georgia Prats, que é a fotógrafa que ia vir em outro momento, mas a gente tinha um gravador, e a gente percebia a diferença quando a gente já colocava o gravador na mesa, ou nas primeiras viagens em que a gente tinha que fazer a leitura para elas do contrato, explicar para elas o que era, e essa coisa formal, tinha que gravar, né, para poder ter esse registro de que elas concordaram em participar. Enfim, outro acesso, né? Outra forma de acesso. Assim. Depois que terminou o projeto, vocês chegaram a voltar para as ilhas sem toda a parafernália, só vocês para visitar elas? A gente, a gente tem uma visita ainda para fazer, que é para levar os livros, né? E a gente não conseguiu, e a gente não tem uma previsão justamente porque a pandemia chegou. Então, a nossa última visita lá foi para fazer a leitura dos textos, que a gente leu todos os textos que a gente escreveu sobre elas, para pedir aprovação, para saber se tinha alguma coisa ali que elas não queriam que publicasse. Houveram algumas delas que falaram, não pode contar não essa história aí da bruxa, não. Ou alguma coisa assim. E aí não teve esse momento que a gente ficou sem, sei lá, computador ou gravador, né? Mas vários dos momentos que a gente estava com elas era muito nesse lugar mesmo, assim, das refeições. Não era em todos os momentos que a gente tirava o gravador. Às vezes a gente usava mesmo, fazia uso dessa coisa de, vamos fazer o registro aqui no coração, na memória, né? Justamente para não ficar o tempo inteiro nessa formalidade, assim, né? Embora uma delas falou, eu quero que vocês filmem eu fazendo a defumação. Aí a gente filmou ela e tudo. Mas é muito importante esse cuidado, né? Saber ter essa sensibilidade de chegando aos pouquinhos, né? Porque, de fato, são saberes ancestrais, né? E o passar o conhecimento, ele está vinculado a uma confiança, né? A gente sabe que a gente teve um privilégio de ter essas portas abertas pelo Renato para conseguir acessar essa convivência, né? Esse aprendizado. Sim. E quantas comunidades vocês chegaram a visitar ali? Está pontuado ali, mas vocês sabem quantas comunidades ao todo? Porque eu vi ali no livro que eram comunidades bem diferentes, né? Algumas eram 4 casinhas, onde era todo mundo família, outras eram maiores, onde até tinha turismo, né? Quantas comunidades ao todo foram visitadas? Em torno de 15 comunidades. Mais ou menos isso, assim. E vocês viram um fio que ligava assim esses saberes, inclusive a espiritualidade, né? Porque junto com tudo misturado, né? A parte de mexer nas plantas, as lendas, a espiritualidade, enfim, a cultura, tudo uma coisa só. Vocês conseguiram ver
esse fio caiçara ligando todas essas comunidades? Existia algo parecido? Sim, super, super, super parecido, assim, e incrível, porque realmente, de fato, acho que se diluiu, né, na última geração, acho que nas duas últimas, né, talvez tenha diminuído, assim, mas antes, nessas próprias mulheres que a gente conviveu, as pessoas citadas, né, por todo mundo de lembrança, eram poucas, né, assim, e como que tinha regiões em torno dessa pessoa que tinha essa pessoa como referência, né? Então aqui era essa pessoa, várias comunidades, aqui essa outra pessoa e várias comunidades. Assim como a gente conseguiu ver esse fio assim condutor dali da região, nesses nossos processos de ir atrás, de pesquisa e de encontrar outros projetos, inclusive, né, outras pessoas que também trabalham com esse tipo de registro e de trabalho, a gente vê semelhança em outros lugares do Brasil, assim, né, de coisas semelhantes, de rezas, de crenças, de nomes, de plantas, inclusive, ou de maneira de conduzir esse processo também, né? Tipo, como que é feita a condução, quem que chama, né? Como que manifesta em outros lugares, assim. Então, semelhança é uma coisa específica, com certeza eu acredito que cada lugar tem sua característica única, assim, né? Sem dúvida, mas assim, essa percepção dessa conexão Brasil mesmo, né? Do que nós somos, indígenas, africanos e europeus, né? Essa junção, assim. E o que a Bi já compartilhou comigo, e eu li um pouquinho no livro, assim, como é que vocês sentiram, assim, né? Porque todos esses saberes ali estão muito ligados aos povos que vivem na Terra, em praticamente isolamento, né? Que comem o que plantam, que o remédio é o que plantam, que estão observando o ciclo, então algo muito, né, de uma sabedoria natural, né? Que na verdade não tem um nome de uma religião em si, né? É a conexão com a Terra, né? Como é que vocês veem assim a evangelização assim com né, toda essa sabedoria aí já natural que elas trazem, tanto dos indígenas quanto dos negros, enfim? Nossa, a evangelização é de fato algo que é a nova colonização, né? De certo modo, assim, que a gente vê em todos os lugares no Brasil, esses saberes tradicionais sendo suprimidos por conta dessas outras crenças, né? E ali nas ilhas não se foge desse mesmo padrão, assim. Tem igrejas evangélicas que estão lá já há muitos anos. Então, Dona Leontina, por exemplo, é uma das senhoras que não se diz mais benzedeira. Ela é evangélica já faz uns 20 anos. E o que eu percebi, o que a gente percebeu é que ali a região, eles são, é isso, né? São comunidades tradicionais. Então, pessoas que vivem em comunidade, né? De fato. Contudo, por haver a existência da instauração do Parque Nacional de Superagui, modificou, tudo da cultura deles foi muito modificado. Eles viviam de agricultura de subsistência, eles eram, em essência, agricultores e caçadores. E depois que o parque foi instaurado, eles não puderam mais exercer essas práticas. Então, tanto que o fandango é algo que vem se perdendo justamente porque era algo que era realizado nos mutirões, né, de plantio e de colheita. Então, eram esses momentos que faziam com que eles estivessem juntos e os ensinamentos fossem passados de geração a geração. Então, depois que o PAC foi instaurado, houve de fato um êxodo, muitas pessoas, centenas de pessoas saíram da região, houveram comunidades que se extinguiram, e a igreja evangélica acabou, de certo modo, cumprindo esse papel tanto de um assistencialismo quanto de uma união comunitária.
né? E isso, lá, irmão, o irmão, e então vamos construir uma casa por irmão. Era o que eles já faziam. Eles já faziam tudo isso, e eles tinham a cosmologia deles de espiritualidade, mas isso foi suprimido em função desse parque. E é o que acontece em muitas regiões do Brasil também, inclusive, não só com parques, mas em função das necessidades mesmo, financeiras, dificuldades financeiras. Então, as comunidades tradicionais, elas acabam passando por esses desafios, e aí a igreja evangélica vai lá e cumpre esse papel. Mas daí a gente, ao mesmo tempo, vê Dona Leontina, ela fala, eu não benzo mais, mas daí você liga para ela, ela fala que Deus te abençoe, que não sei o que, 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 né? Mas acaba gerando uma culpa, né? Eu sei porque a Dona Leontina foi uma das convidadas do festival e a gente teve muita dificuldade, vocês tiveram muita dificuldade, porque, né, havia uma desconfiança, o que é isso, né? Né? Eu sou evangélica, eu não posso falar que sou benzedeira, eu não posso falar das ervas, ou tenho que cortar isso, ou tenho que falar da minha igreja, né? Rola, inclusive, uma culpa pelo que elas já exerciam, que era natural para elas, né? Assim, com as plantas, os remédios das plantas, Dona Leontina sempre fala que é tudo bem, que não tem problema, ela continua sendo procurada para isso, inclusive. As pessoas vão atrás dela para perguntar, né, em alguma coisa assim mais emergencial. A questão maior mesmo é sobre as rezas mesmo, né? Sobre as rezas, sobre a quem você recorre, né? Até porque o benzimento ele tem muito essa característica cristã, católica, né? Na verdade, né? Com santos, né? Enfim, e às vezes esse sincretismo, né? Com outros santos de outras origens, de outras, né, de matriz africana, às vezes. E aí a igreja evangélica já questiona isso, né? Porque tem essa outra visão, né? Que é Deus e a gente não tem essa linguagem com outros seres, né? Então, com as plantas especificamente, isso não é uma questão. A questão são essas outras práticas que recorrem a outras coisas além de Deus, né? Ou que as pessoas acreditem, uma coisa que ficou muito para mim, assim, né, com relação a isso, é que quando as pessoas vão buscar uma benzedeira, isso na voz delas, né, elas estão acreditando na benzedeira, né? As pessoas não estão acreditando em Deus. Então, é como se a benzedeira fizesse esse papel. Né? E aí já não contempla mais essa escolha atual delas, né? Porque quem faz mesmo as coisas é Deus, né? E aí mas assim, que é muito louco também, né? A gente pensar nisso tudo, porque tem muito isso que a Bi falou, né? Desse processo de união, de coletivo mesmo, que contempla muito, porque realmente, de fato, eles estão ali, eles se ajudam, né? Eles se entendem como um todo. E aí a gente parar para pensar que a cultura, quando ela é dinâmica, né? A cultura ela se transforma, né? Ela não é a mesma o tempo inteiro. Então é importante a gente também a se atentar com esse olhar, né? De não vir com mais um olhar colonizador em cima disso, né? Tipo, porque a igreja evangélica, né, tá ali, tá acabando com tudo. A sensação que dá realmente é essa, mas, assim, a partir do momento em que a gente convive e passa a ter esse olhar um pouco mais aberto ali para a dinâmica, a gente vê que a manifestação, a forma delas... esse papel que elas, de alguma maneira, elas ocupam, isso se transforma dentro desse lugar também, né? E, de fato, não cabe a gente dizer, né, se aquilo ali está sendo bom, se está sendo ruim. Principalmente por conta desse... Eles vivem, essas comunidades, elas vivem em ambiente hostil mesmo, assim, né? É um ambiente de conflito, é um ambiente
delicado, né? E agora na pandemia está apertado para a gente que está aqui, para eles lá é muito, né? Então é uma conversa delicada isso, assim, né? Desse lugar da evangelização. Porque ocupa tem essa nuance, né? De trazer esses lugares e ao mesmo tempo às vezes vem com uma sobreposição também, né? Porque lá na aldeia mesmo eles vinham com panfleto em Guarani, assim, com coisas com relação à igreja, né? Com os dizeres, as passagens, enfim. Então é um lugar assim, de fato, que precisa ser olhado, né? Mas eu acho que não cabe a gente dizer assim, né? Se isso é positivo ou negativo. Existem algumas que ainda se dizem benzedeiras, que não tem, né, um preconceito com o nome, das que vocês visitaram, assim. Não. Das que a gente visitou, nenhum, assim, se declara benzedeira. E parteiras, são muitas ainda, né, que tem na região. Elas ainda estão exercendo? Ou as mulheres estão querendo parir em Paranaguá? E como é que tá isso? As mulheres estão querendo parir em Paranaguá. As parteiras não têm mais exercido. Não estão mais exercendo. Tá voltando, está sendo retomado, sabe? É um pouco permeia esses mesmos lugares que a gente, né? Nossa, mas a minha mãe, a minha avó, a minha tia eram parteiras. Em Superagui a gente conheceu uma parteira que foi bem nesse lugar. Ela até falou que fez um curso com a Sueli. Ela falou: eu aprendi as coisas que minha mãe sabia. Então, ela já tá se dizendo, se colocando nesse lugar de parteira novamente, de assumir esses lugares. Mas as jovens, elas estão indo para os hospitais em Paranaguá, sim, para ter os bebês. E eu li uma parte do livro que vocês falavam isso, né, do Parque Nacional de Superagui, que impediu eles de plantarem, inclusive, né? Que foi até o responsável pelo êxodo, né? E vocês comentaram assim, como se as comunidades tradicionais não fossem animais em integração com a natureza. Somos animais também, né? E eles em total integração. E é algo que acontece, né? Não só no Brasil, como em vários lugares do mundo, né? Ao invés de entenderem, né, que a cultura e a tradição dos humanos que vivem ali há séculos faz parte daquele bioma, né? Colocam os humanos de fora ou vocês não podem plantar, né? O que faz com que a cultura ali, uma cultura tão rica, acabe se perdendo também, né? Por todas essas nuances que a gente está trazendo, mas inclusive por isso deles precisarem sair da cidade, né? Por uma própria subsistência mesmo, né? Nossa, total, Ana. Você vê, eles estão nessas regiões. Alguém perguntou aqui quais comunidades está sendo citada. A gente está falando das comunidades tradicionais caiçaras do litoral do Paraná, ali próximo à Ilha do Mel, Guaraqueçaba, aquela região ali. E dentro dessa região também uma comunidade, uma aldeia Guarani em Biá. Eles estão ali há mais de 300 anos nessa região, né? E o parque ele foi instaurado em 1989. Então, imagina a sabedoria que eles têm contida de manejo sustentável do que eles precisam, né? Desde das canoas, de um pau só, os remos, enfim. Né? De fato, essa ideia de parque só para turismo é algo que prejudica muito essas comunidades. E é uma região de conflito justamente por isso, porque eles não aceitam, não tem... o plano de manejo é um documento para ser elaborado junto com as comunidades, mas as comunidades, elas assim, eles vêm e falam, claro, o parque tem um papel importante, não é tirando a importância dos parques, né, com relação à preservação,
mas é questionando a forma de diálogo deles com as comunidades. Essas pessoas, elas estão, de fato, sendo ouvidas, eles participam das reuniões, mas eles saem de lá sem entender nada. E aí assina lá dizendo que participou e tal, mas quando você vai conversar e perguntar, e aí, você entendeu o que foi falado? Quais são os direitos que estão sendo abarcados aqui? Então, depois eles acabam entrando nesses conflitos justamente por isso, porque uma pessoa que saiu dali e volta a morar, uma senhora vai voltar a morar junto com as famílias dela, digamos que ela foi para Paranaguá e volta para a Ilha das Peças para morar ali com alguém da família dela e querem construir uma casa para ela ali do lado. Ela não pode. Simplesmente ela não pode. E eu imagino que o Porto de Paranaguá também tenha influenciado muito, né, nessa né, desculturização de alguma forma dali. E agora a gente, né, até é importante trazer porque a gente tem a ameaça do Porto de Pontal do Sul também, né? Que é inclusive onde eu tenho casa. Eu falo que um dia ainda quero ser prefeita de Pontal do Sul para tentar acabar com essa loucura, porque é uma loucura, gente, sabe? É um porto que é né, um lugar lindo, de frente para a Bahia, você vê que ele, né, porque está abandonado, porque né, estagnou aí por vários processos, mas é uma ameaça. E esses dias, como a gente não conhece, né, por mais que seja um lugar que eu frequente há muitos anos, assim, esses dias o meu companheiro estava lendo sobre as coisas turísticas de Pontal do Sul e tal, e ele falou de uma, não sei se vocês já ouviram falar, a comunidade do Maciel. Vocês chegaram a ouvir falar? Que é em Pontal do Sul mesmo, é 15 minutos da minha casa, só que só chega de barco, né? Que passa, inclusive, pelo lado desse porto que ficou no meio do caminho, né? Que o porto é um lugar super lindo, só de mato e mar, e botaram aquele monstro, parece um, sei lá. E aí, essa comunidade, aí assim, quando o Henrique falou disso, sabe quando dá aquele, nossa, não é um negócio, não, preciso pesquisar essa comunidade, preciso ver o que é. Aí tem pouquíssima coisa na internet, mas achei um vídeo que fizeram lá, um lugar super bonito, com comunidades tradicionais, poucas famílias que moram ali, tudo de subsistência e tal. Eu falei, cara, quero pesquisar mais. E aí fui descobrir que vive em conflitos latifundiários ali desde a década de 50, seja, sei lá, uma empresa, não sei o que lá, a aeronáutica, agora o porto, já não podem plantar mais, né? E não conseguem né, a subsistência de estar ali. Né? E é algo que a gente. E tanto quando a gente procura no Google, eu fui procurar, né? Quero descobrir, quero chegar lá. Aí fala a comunidade do Maciel é particular, né? Diz que você não. Já estão colocando, não eles, né? Mas é como fosse algo particular, assim. Então, diz que chegam pessoas armadas para tirar eles das casas deles. Então, é algo que a gente não consegue nem imaginar, né? Então, trazendo um pouco um gancho disso, assim, o que foi a maior dificuldade para vocês em todo esse projeto, assim? Nossa. Eu acho que justamente isso. A gente precisou, né, para se fazer algum projeto nas comunidades tradicionais, precisa-se das autorizações, né, de alguma representatividade daquela comunidade, né, isso é lei, né, inclusive, para além do nosso desejo de querer a autorização deles, independente de ser lei ou não, é necessário, né, essa autorização. Então, a gente tinha o Renato, que era esse interlocutor, mas que também tinha um certo ruído na comunicação dele com essas pessoas do movimento dos pescadores artesanais. Então, a gente teve várias dificuldades de conseguir dialogar com eles, justamente porque eles estão super ressabiados já. De fato, é uma luta armada. Né? Então, a gente ouviu diversas histórias deles terem que enfrentar ali a polícia verde e várias histórias de conflito mesmo. Então, naturalmente,
eles são desconfiados, né, de quem chega ali, do que é esse projeto, o que esse projeto está querendo falar. Vocês vão, de fato, valorizar a nossa cultura ou vocês vão falar que a gente está destruindo o ambiente, como já chegaram alguns trabalhos acadêmicos lá para falar que eles não estavam sabendo fazer a pesca de não sei o que. Claro que é importante, né? Esse diálogo, é muito importante essa troca, né? Até para que eles também olhem para as formas que eles estão fazendo hoje em dia, porque às vezes tem conhecimentos que são perdidos para as novas gerações. Mas a gente levou, nossa, mais de um ano, assim, num diálogo lento, para conseguir ter uma abertura e conseguir uma reunião, para depois dessa reunião ainda ser um processo para a gente conseguir a autorização, né, para a publicação do livro. E assim, eles são muito maravilhosos, porque eles têm um orgulho mesmo, assim, da cultura deles e eles estão nessa luta de fato para manter ali, para se manter ali, né? Porque é isso, eles poderiam sair e ir para outro lugar, mas ali é a cultura deles, então eles estão numa luta diária mesmo para se manter ali na região, com todos esses conflitos, mas ao mesmo tempo com muito vigor, sabe? Muito vigor, assim, para ter essas conquistas de direitos de terra, né? Sim, por isso que a valorização, né, desse trabalho é tão importante, né? As pessoas vendo o que acontece lá, sabendo, muitas pessoas que moram aqui no Paraná não sabem da existência, né, de toda essa cultura, de toda essa sabedoria que está ali. A partir do momento que a gente começa a conhecer, né, a possibilidade de preservação e de cuidado é muito maior também, né? E qual que foi, assim, para vocês o momento mais bonito de tudo isso? Qual foi o momento, assim, que vocês falaram, nossa, é por isso que eu estou fazendo, é por isso que estou trabalhando tanto, passando por tanto perrengue? Nossa, acho que foram vários momentos. Mas, assim, para mim, eu acho que foi escolher um, assim, né? A natureza era algo que já, para mim, no caso, assim, que tô ali, que fico em estado de êxtase, assim, né? Já era algo, nossa, revigorante, muito bom. Isso porque eu atravessava, eu vinha do interior de São Paulo, com criança, mochilão, e pega ônibus, pega avião, e chega em Curitiba, não sei o que lá, e pega barco, um monte de coisa, né? Não chegava lá assim, já estava valendo, né? Com certeza. Mas as trocas, né? Mas para mim, um relato que ficou muito marcado, assim, foi da Dona Leontina, né? Porque quando a gente ficava, a gente acabou convivendo com quase todas as mulheres quando a gente ia fazer as viagens, a gente acabava passando uma vez ou outra numa delas, mas quando a gente ficava uma semana imersa com cada uma, assim, chegava no final, a gente perguntava como é que foi para a senhora, né? O que a senhora achou de tudo isso, enfim. E aí o relato da Dona Leontina para mim foi o mais marcante, né? E nesse momento eu queria estar com o gravador. Mas dela reconhecer, assim, né? Dela falar o quanto para ela foi importante por tanto tempo que ela já fazia isso e que trabalhava e que receitava e que muitas vezes não era olhada, não tinha sentido, né? Dentro desse lugar, desse valor, assim. E junto, o feitio do quintal da Dona Leontina foi muito legal porque a família participou muito, assim. Né? A gente propôs a construção de quintais medicinais na casa com elas, assim, justamente nesse intuito de estimular os mais novos com os mais velhos estarem ali, pegar terra, e aquela coisa meio que de um mini mutirão ali do quintal mesmo, né? Ah, pega a terra, ah, vamos pegar a planta ali, ah... E a da Dona Leontina, de outras mulheres também, mas ali da Dona Leontina foi muito simbólico para mim essa participação assim da Fran, que é neta dela, e que teve com a gente em todos os momentos e ouviu esse relato da Dona Leontina e até reconheceu isso mesmo, tipo, nossa, minha avó realmente falava tanto isso e poder
E agora estarei mais atenta, né? Meio que mais ou menos isso, assim. Quando esse processo para mim foi marcante nesse sentido. Que lindo. E para você, Bi, o que que te marcou mais? Olha, te dizer que foi isso também, assim, foi ouvir delas que elas estavam se sentindo valorizadas, né? A partir da nossa presença, da nossa escuta, e que a gente tinha, né? A gente ficava, nossa, será que elas estão se sentindo invadidas? E, e aí, ao final de tudo, ouvi-las dizer que elas se sentiram valorizadas, né? Então, isso foi com certeza o maior presente, assim, que era naquele círculo dos sonhos lá que a gente, lá no início, fez, era uma das coisas principais, né, que a gente gostaria que acontecesse, né, que era essa sementinha ali ser, regada mais uma vez, né, e ter essa possibilidade de nutrição a partir das mais velhas, né, para as novas gerações. Então, isso foi o mais marcante também para mim. Para mim, no festival também aconteceu algo muito parecido. Assim, não lembro se foi o segundo, acho que foi o segundo festival que a gente fez. E aí um dia tava uma chuva, eu entrei dentro da nossa geodésica e tava a Nádia Tupinambá, a Dona Francisquinha, daí tinha uma abuela chilena e eu não lembro qual era, era uma outra raizeira que estava junto também. E elas vieram falar assim para mim que elas estavam muito felizes. Assim, a chilena já estava acostumada, né? Porque na verdade nos Andes rolam muitos encontros de abuelas em que elas já têm esse papel das sábias ali, né? Mas ali a Nádia Tupinambá e as outras raizeiras ali, elas estavam muito felizes. Elas falavam, nossa, eu estou me sentindo aqui super importante, estou me sentindo. Parece atriz de televisão, não sei o quê, porque vinha todo mundo tirar foto e perguntar e dar abraço e querer. Né? E todo mundo querendo fazer entrevista, então, uma valorização assim, elas estavam com o olhinho brilhando assim né, de como as pessoas estavam querendo realmente ouvir elas e ouvir com aquela, né, porque nas rodas, né, era muito lindo isso no festival, né, tinha aquelas rodas em volta de uma indígena, de uma raizeira, e se via aquela mulherada de tudo que é canto do mundo com o olho brilhando, assim, sabe? E essa troca delas estarem, né, transmitindo a sabedoria ao mesmo tempo, todo mundo recebendo ali é maravilhoso, assim, né? E vocês perpetuaram isso através do livro. Depois eu vou mostrar o livro aí que algumas pessoas estão perguntando. Mas eu queria também que vocês falassem um pouquinho, né, sobre essa questão da espiritualidade, né? Porque tem muita história de as lendas, as bruxas, né? É tudo muito caipora, é tudo muito misturado, né? Eu até, num livro que eu tô lendo, agora eu parei um pouco de ler que tô lendo de vocês, mas que é o Origens de Gaia, né? O Mistério de Gaia, e que conta, assim, né, que há um tempo atrás a espiritualidade, esses seres todos, né, mitológicos, entre aspas, estavam muito mais presentes na humanidade porque a gente conseguia ouvir as plantas, ouvir né, a tempestade realmente, né, com toda a força, ouvir a terra, as pedras. Então toda essa forma, né, de uma visão mais ampliada para ver esses seres mágicos, né, era muito comum. Né? Por isso que a gente tem lendas, às vezes, muito parecidas de como vem o espírito das águas, seja na cultura nórdica ou aqui na Umbanda, no Brasil. Né? Então, tem todo um fio condutor assim, dessa maneira de que viam realmente as forças da natureza se manifestarem. Assim, né? Então, eu queria que vocês contassem um pouquinho dessas lendas caiçaras aí pra gente. Então, essas mulheres que a gente entrevistou, elas tinha a Wariju, né, que era Guarani, ela não falava português, a gente se comunicava com ela através dos jovens ali que faziam a tradução. Então a gente tinha essa, vamos dizer, limitação, entre aspas, né, porque haviam trocas de outras formas. Então a gente ouviu pouco sobre. Mas as outras mulheres tinham, a mais jovem tinha uns 50 e pouco, 80, quantos anos tinha a Dona Alzira lá? 80 e pouquinho. 83.
Acho que a Bi travou. E travou. Travou total. Conta aí Será que pra a gente gente espera então, Laís, enquanto ela não volta. Ah, Bom, é, tentar pegar o fio da meada aqui, mais ou menos. Mas isso, né? A gente conviveu com essa diferença de idade, né? Tinha a Ariju, né? Que era a Guarani, caiu total ela. acho que ela me manda convite, me manda a solicitação que eu aceito ela de volta. Manda aí, Bi. Bom, Mas vai continuando, daí eu é, aceito ela aí. vou. Mas eu acho que tem muito isso que você falou, né? Quando a gente essa fusão, né? Essa mistura mesmo com a natureza, a gente consegue ouvir de alguma maneira. Eu sinto que não tem nem muito essa diferença, né? Do que é espiritualidade, do que é a vida, do que é do que é o outro. Tá muito fusionado, né? Tá muito Uhum. ali misturado. Então eu senti, né? E aí dentro das lendas chega assim às vezes ser, não é engraçada a palavra, né? Mas pra gente, Meio ingênua. sim, Uhum. isso Uhum. porque a gente dentro desse pensamento cientista, racional, né? As formas de buscar explicação para as coisas têm um caminho completamente diferente, né? E ali, né, dentro do que a gente conviveu, assim, por mais que tenha toda essa influência com relação à religião, né, que já tem essa interferência e esse ruído, vamos dizer assim, né, a forma, a visão de mundo, ela está impermeada e completamente fusionada com esse pensamento de se entender como um todo, né? De se entender ali como parte do todo e as explicações, né, que vêm a partir disso. Na aldeia foi algo muito forte para mim, né? Porque os guaranis, eles foram a etnia que primeiro foram os primeiros contactados, né? Quando Uhum. chegaram os europeus, assim. Então, eles estão aí já há 520 anos nesse processo de resistir, existir. Voltou. E aí, quando a gente chegou lá na aldeia, assim, principalmente, né? Foi chocante para mim um pouco, a princípio, ver como que era ali o dia a dia, a dinâmica, a relação até com o próprio lixo, né? Com o próprio cuidado ali. E depois, né, refletindo, assim, eu fiquei... É muito simples entender que não, até pouco tempo atrás, né, assim, Uhum. não existia o jogar fora, né? Não Uhum. existia isso do jogar fora. Somos uma coisa só, o que eu como, que eu me alimento, o que eu visto, eu jogo ali e tá ali, porque é dali que eu venho, é dali que eu me sustento. Então, é isso, assim, né? Tá permeado dentro do modo de vida, dentro da visão de mundo como um todo mesmo, né? Por ter gerações e gerações dentro dessa construção dessa relação muito íntima, assim. Mesmo tendo esses ruídos, né? Mesmo esses Uhum. ruídos contemporâneos, modernos, virem e estão ali também, né? Imersos. Mas não se perde, né? Essa essência, para mim, essa essência permeia o todo, né? Uhum. Essa questão que você trouxe do lixo, né, é comum a gente ouvir de várias pessoas, né, que vão fazer um trabalho numa comunidade indígena, que vão e se chocam com o lixo, né? Mas é exatamente isso que você falou, né? Para eles era descascar a fruta, jogar na terra e aquilo voltava, né? E aquilo fazia parte do ciclo, né? Essa introdução do lixo é uma coisa
tá vindo de fora. E eles têm essa mesma relação, né? De estar jogando, como eles jogavam a casca de banana, eles jogam a caixa de não sei o quê. Né? Então, realmente dentro, né, de tudo que a gente falou, essa introdução, às vezes, de coisas de fora, de crenças de fora, de material, de lixo de fora também, né? O quanto, de alguma forma, eles já têm uma forma de estar vivendo e lidando, seja com seu lixo, seja com tudo, né? E como isso é delicado também, né? E você, Bi, que voltou, conta alguma história aí das bruxas, das lendas aí das mulheres caiçaras. Pois é, caiu minha internet total aqui. Não consegui ouvir o que ela falou. Mas é isso que ela trouxe mesmo, assim. As mulheres falavam muito de uma coisa que elas chamavam de olho do espírito, né? Então, elas tinham essa relação com essas coisas que não são dizíveis, né? Vamos dizer assim. E os seres, a natureza, está totalmente relacionado com o dia a dia mesmo, né? Essa conversa, ela é constante. Uma das senhoras que já havia falecido, que era a Dona Esther, ela conversava com o mar, né? Ela sentava e ficava lá, assim. Você tem um documentário que aparece ela, você até vê assim a sobrancelha dela. Ela tá ali ouvindo e nessa conversa ela falava que o mar trazia as informações para ela, né? Então é o mar que traz informação, é o vento que traz a bruxa, a tempestade com ventania, tá trazendo a bruxa, entendeu? Então você tá trazendo a bruxa e tem um neném ali recém-nascido, tem que colocar uma tesoura aberta embaixo do travesseiro para poder cortar a língua da bruxa, porque daí a bruxa vai ficar ali chupando a criança pelo umbigo. E essas mulheres, elas trazem, essas pessoas mais velhas, né? Elas trazem essas informações sustentando a cultura, né? Passa aquela informação porque ela ouviu as pessoas, todo mundo acreditava naquilo, os pais, os tios. Então elas dão continuidade a essas práticas justamente porque essa contação, né, essa oralidade vai sustentando essas crenças. Então, o pai do mato, né, que é o Caporã lá, Caipora, aparece em tais épocas do ano, e aí ninguém pode caçar. Mas daí é justamente a época do ano que está havendo reprodução. Então, tem uma sabedoria que mantém e sustenta o que a gente estava falando antes disso, de saber o manejo, né? Então, as pessoas elas vão tendo essas informações através desses diálogos, linguagens outras, né? Com a natureza. E é muito, muito legal de ouvir, assim. As mulheres, elas têm essa força da cura muito intrínseca, assim, elas falam, acreditam mesmo, eu sei fazer tal remédio que eu aprendi em sonho, que eu aprendi porque eu ouvi, e tem coisas que não dá para estar no livro, porque a gente só sabe na hora, que vem aquela entidade lá e fala pra gente. Então, é muito natural mesmo essa ligação mesmo, né, com esse outro mundo, esse outro lado, a espiritualidade, o terceiro olho. Elas nem sabem o que é isso que eu fui perguntar e elas nem... E eles falam, né, eu desde adolescente fui muito, até ultimamente não tenho ido mais, mas eu ia muito para Ilha do Mel, né, desde a época da vó Claudina, do tio Ângelo, que são as lendas da Ilha do Mel, né? E era muito realmente comum, assim, ver eles preparando. Eu lembro do tio Ângelo, que tinha tipo uma casinha de suco super caiçara, assim, ele misturava, eram os melhores sucos do mundo. E aí, se alguém tava com gripe, ele preparava o roxo forte, que ele falava, que era uma mistura de um monte de planta com cachaça, e tinha que tomar, e não podia tomar lua. E aí já contava a história do que podia acontecer. E essa mistura, assim, a filha dele, que é, né, pouco mais velha que eu, não é muito mais velha, a Ângela, também conta, assim, das coisas, né? Porque o Nhojeca estava ali
transformado em cachorro. Aí eu tive que tirar meu filho dali, sabe? E falam com uma naturalidade, assim, que não tem como você não acreditar que aquilo realmente se manifestou ali, sabe? Então é isso, né? Eles falam como, não é nem como, é isso que a Laís falou, não é como, ai, vou contar agora uma lenda. Coloca uma musiquinha de fundo e vai contar a lenda. Não, aquilo é contado na naturalidade, como está contando o que a vizinha está fazendo, né? É uma integração, Nossa, assim, de todos os mundos e todas as dimensões numa só, né? completamente, Super. assim, tinha vez que eu saía, assim, na casa das mulheres, assim, né, olhava pra Bia, tipo, nossa, né, meu Deus, tipo, peraí, eu acredito muito, eu duvido da Ana Leontina não tá, né, assim, isso não é uma invenção, né, com certeza, tipo, por exemplo, uma história que a gente ouviu, não vou contar de quem, porque essa história não podia ir pro livro, mas uma história que a gente ouviu, assim, numa mesa sobre a bruxa, né, que a bruxa, quando a criança ela não foi batizada, ela fica mais susceptível à bruxa, né? E o batismo em casa, na verdade, né? Uhum. Não é o batismo com padre na igreja, que isso daí é coisa nova, né? Uhum. Inclusive a dona Mariquinha falava assim, o povo batiza com padre agora, quem é padrinho é o padre, não é, né? Porque normalmente batizava em casa, não, às vezes era a própria parteira que fazia o batismo, Uhum. né? Que era a madrinha, né? E aí dizia que até você não fazer o batismo, assim, a criança fica susceptível ao ataque da bruxa, que é quando a criança fica incomodada, enfim, tem vários efeitos que a bruxa pode fazer na criança. E aí diz que a criança estava, né, enfim, com a bruxa, e aí foi pedir ajuda, né, para uma vizinha. Ai, que eu posso fazer? Enfim, olha, quando a senhora for dormir, dorme com a tesoura debaixo do travesseiro, e isso tem em vários outros lugares do Brasil também, essa Uhum. mesma história, né? Você dorme com a tesoura no travesseiro, que de noite vai descer os fios lá, né? Um fio vermelho, um fio verde, um fio preto, que seria a língua da bruxa, né? Uhum. E aí ela diz que foi de noite, ela estava lá com a criança e ela abriu o olho, a criança estava incomodada, ela abriu o olho, ela viu os fios descerem, e aí ela pegou a tesoura e plum, e conseguiu pegar um pedaço assim, né, dos fios, assim, conseguiu cortar um pedaço. E aí depois, no dia seguinte, ela recebeu uma visita de uma outra vizinha pedindo ajuda para a mãe dela porque estava com a língua cortada, tinha machucado a língua. Então Nossa, a conclusão é que era essa, né, essa vizinha ela que seria a bruxa. Assim. muitas lendas, né? Muito lindo. Então, meninas, acho que a gente já está nos nossos últimos minutinhos. Eu quero mostrar o livro aqui, o Eu Mais Velha, que está maravilhoso. Aqui é a Dona Leontina, né? Sim. Sim. E daí eu queria que vocês contassem um pouquinho como que as pessoas podem estar comprando esse livro lindo e estar apoiando, inclusive, essas mulheres, né, da comunidade. Onde que a gente pode estar comprando? A gente está com o link de compra do livro na bio aqui, do Eu Mais Velha. A gente está nessa arrecadação, né, de parte dos valores vai para as mulheres lá da região. E a gente não tem muitas unidades, assim, a gente fez uma tiragem pequena, então a gente está aí perto das últimas unidades dos livros. Então, corre lá, ainda tem, está no valor de R$ 80 e a gente envia para todo o Brasil. Então vejam, meninas, entrem aí no Eu Mais Velha e entrem no link da bio e comprem esse livro que é maravilhoso. Vocês não vão se arrepender. É um tratado aí da nossa sabedoria brasileira, caiçara, da cura, fé e ancestralidade. Obrigada, meninas. Amei. E
Continue, vamos continuar Obrigada, inventando coisas, Ana. que a gente já tem planos juntas aí, né? Obrigada, Sim. meninas. Obrigada, Beijo. Ana. Obrigada Um a beijo. todas. Um beijo.